No tranquilo subúrbio, onde casas pitorescas pontilhavam as ruas arborizadas, viveu-se um conto de terror que ecoaria nas sombras por anos a fio. Sarah, uma jovem de 18 anos, encontrou-se no epicentro desse pesadelo quando aceitou o emprego de babá para cuidar das adoráveis crianças da família Thompson. Ao chegar à mansão imponente dos Thompson, Sarah foi recebida com sorrisos calorosos e promessas de uma noite tranquila. No entanto, à medida que a noite avançava e as sombras dançavam pelas paredes, ela começou a perceber que algo estava terrivelmente errado. Enquanto as crianças dormiam tranquilas, Sarah vagueava pelos corredores sombrios da mansão, perturbada por um sentimento de inquietação crescente. Foi então que ela fez uma descoberta horripilante nos recessos mais escuros da casa, em uma sala secreta, adornada com instrumentos de cozinha afiados e sinistros. O coração de Sarah gelou quando ela percebeu a verdade chocante: os pais das crianças eram canibais modernos, e ela era a peça central de seu plano macabro. Horrificada e desesperada, Sarah lutou para manter a compostura enquanto buscava uma rota de fuga, mas cada porta parecia selada contra ela, cada janela uma promessa ilusória de liberdade. Enquanto os ponteiros do relógio ecoavam na escuridão, os Thompson revelaram seu verdadeiro intento sinistro. Com sorrisos sádicos dançando em seus rostos, eles avançaram em direção a Sarah, suas intenções monstruosas claras como a luz da lua brilhando através das janelas. O terror envolveu Sarah como um manto sombrio, seu pulso acelerando enquanto ela se via presa em um pesadelo vivo. A luta pela sobrevivência se desenrolou na mansão silenciosa, onde a morte espreitava em cada sombra, cada canto obscuro prometendo um destino pior do que a morte. No clímax horrível da noite, Sarah enfrentou os horrores mais profundos da humanidade enquanto lutava para escapar das garras dos canibais modernos. Seu grito ecoou nas paredes silenciosas, uma nota de desespero perdida na noite escura, enquanto ela enfrentava o destino mais aterrorizante imaginável. As crianças, despertadas pelos gritos estridentes, se juntaram aos pais com olhares vazios e sorrisos distorcidos, revelando-se cúmplices nos atos grotescos que estavam prestes a se desenrolar. Era como se suas almas tivessem sido corrompidas pela escuridão que permeava os corredores da mansão, transformando-os em marionetes de um horror indescritível. Enquanto os canibais se aproximavam, suas facas reluzindo à luz fraca, Sarah sentiu uma onda de desespero avassaladora envolvê-la. Ela se viu acuada em um canto escuro, sua mente turva de terror enquanto lutava para encontrar uma saída, uma esperança fugaz de sobrevivência em meio ao caos crescente. As sombras se alongavam ao redor de Sarah, seus olhos arregalados refletindo o brilho doentio das lâminas afiadas. Ela sabia que seu destino estava selado, que ela se tornaria mais uma vítima dos horrores ocultos que assombravam a mansão dos Thompson. E assim, a história sombria da babá inocente e os canibais modernos foi escrita nas sombras da mansão Thompson, um conto de terror que continuaria a assombrar aqueles que ousassem ouvir suas palavras sussurradas pelas brumas da noite. O eco de seus gritos ecoaria para sempre nos corredores vazios, um lembrete sombrio da escuridão que se esconde nas profundezas da alma humana. Numa cidade pacata, a jovem Emily, de 20 anos, buscava um emprego temporário para ajudar nas despesas da faculdade. Encontrou uma oportunidade como babá na casa dos Jenkins, um casal peculiar que vivia numa mansão isolada nos arredores da cidade. Ao chegar na mansão, Emily foi recebida pelos Jenkins com sorrisos calorosos. Eles explicaram que suas duas filhas, Chloe e Sophie, eram adoráveis, mas um tanto travessas. Logo que os pais saíram, Emily sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao se deparar com a atmosfera sombria da casa. À medida que a noite avançava, Emily começou a notar comportamentos estranhos por parte das crianças.
Elas pareciam ter um fascínio mórbido por histórias de terror e brincavam de forma peculiar, sempre sussurrando entre si. Com o passar das horas, a mansão parecia ganhar vida própria. Ruídos inexplicáveis ecoavam pelos corredores, e sombras se moviam nos cantos escuros. Emily tentou manter a calma, convencendo-se de que sua mente estava apenas brincando com ela. Mas então, acontecimentos ainda mais perturbadores começaram a se desenrolar. Emily descobriu uma sala secreta na casa, repleta de antiguidades macabras e objetos sinistros. Intrigada e assustada, ela começou a suspeitar que os Jenkins escondiam segredos sombrios. O clímax do terror veio quando Emily, ao investigar um barulho estranho vindo do porão, fez uma descoberta horripilante. Lá embaixo, encontrou um altar sinistro adornado com símbolos enigmáticos e restos humanos. Ela mal teve tempo de processar o horror quando foi surpreendida pelos Jenkins, agora transformados em seres grotescos, com olhares famintos e sorrisos sádicos. Com o coração batendo freneticamente, Emily percebeu que estava presa numa teia de terror. Os Jenkins revelaram seu verdadeiro intento em sacrificar Emily como parte de um ritual obscuro para invocar entidades das trevas. Em desespero, Emily lutou pela sua vida, enfrentando o mal encarnado na forma dos pais das crianças. O terror culminou numa batalha frenética entre a babá indefesa e os seres demoníacos que a cercavam. Emily enfrentou seus medos mais profundos, encontrando força dentro de si mesma para resistir ao destino macabro que os Jenkins planejavam para ela. No final, Emily emergiu vitoriosa, escapando da mansão dos horrores com sua vida intacta, mas sua mente marcada para sempre pelo terror que testemunhou. A história da babá corajosa e os segredos obscuros dos Jenkins se tornou uma lenda urbana na cidade, um aviso sombrio sobre os perigos que espreitam nas sombras da noite. Na pacata cidade de Hampton Botts, a vida parecia fluir tranquila, até que a família Johnson decidiu contratar uma babá para cuidar de seus 2 filhos pequenos. O que eles não sabiam era que essa decisão desencadearia uma série de eventos que mudariam suas vidas para sempre. A senhora Thompson, uma senhora de 68 anos, respondeu ao anúncio de emprego com a esperança de encontrar uma ocupação para preencher suas longas tardes de solidão. Apesar de suas preocupações com a idade avançada, ela foi contratada pelos Johnsons, que estavam desesperados por uma babá confiável. No entanto, assim que a senhora Thompson chegou à casa dos Johnsons, ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A mansão antiga parecia carregada de uma energia sombria e opressiva, mas a necessidade financeira falou mais alto, e ela decidiu seguir em frente. À medida que as semanas passavam, a senhora Thompson começou a notar coisas estranhas acontecendo na casa. Sombras se moviam nos cantos dos cômodos, objetos desapareciam e ruídos misteriosos ecoavam pelas paredes durante a noite. Ela tentou ignorar esses sinais de perigo, convencendo-se de que eram apenas fruto de sua imaginação. No entanto, sua falsa sensação de segurança foi rapidamente desfeita quando os próprios filhos dos Johnsons começaram a se comportar de maneira estranha. Eles falavam em vozes sussurrantes, desenhavam símbolos sinistros e pareciam possuídos por uma força maligna que a senhora Thompson não conseguia entender. Em uma noite especialmente sombria, a senhora Thompson foi acordada por um ruído vindo do porão da casa. Ela desceu as escadas trêmulas, o coração batendo forte no peito, e fez uma descoberta horripilante. Os Johnsons estavam realizando um ritual sombrio, invocando entidades das trevas para alimentar seus desejos mais sombrios. Com o terror apertando seu peito, a senhora Thompson percebeu que estava no meio de algo muito maior do que imaginava.
Ela lutou para proteger os inocentes das garras do mal, enfrentando os Johnsons e suas forças sinistras com coragem e determinação. No clímax do terror, a Sra. Thompson enfrentou as entidades demoníacas de frente, arriscando sua própria vida para salvar os inocentes. Em uma batalha épica entre a luz e a escuridão, ela emergiu vitoriosa, mas profundamente marcada pelo horror que testemunhou. A história da babá anciã e os segredos sinistros da família Johnson se tornaram uma lenda na cidade de Hampton Botts, um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder até mesmo nas casas mais aparentemente comuns. E a Sra. Thompson, apesar de sua idade avançada, provou que a coragem e a determinação podem superar até mesmo os terrores mais sombrios da noite.